Bom, hoje a conversa é com o angolano Crispin Kalonji, professor, tradutor, empresário na área de ensino de línguas, a Boutique of Languages. É uma empresa hoje com mais de 500 alunos, é também consultor, fala sobre empatia, sobre respeito, sobre inclusão, e é também colaborador da Fast Company Brasil. Crispin, seja muito bem-vindo a essa conversa com a Fast Company Brasil. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Muito obrigado. Prazerzaço. Como vocês falam por aqui, prazerzaço. Prazerzaço. Vamos começar conversando um pouquinho sobre a tua chegada no Brasil, como é que você veio para o Brasil e um pouco das suas primeiras impressões e os primeiros tempos de Brasil. Para todo africano, ou a maioria dos africanos em países de conflito, entre eles Angola, na época Angola, Moçambique, na África Austral, Angola, Moçambique, principalmente, e além do problema na África do Sul, do apartheid, principalmente Angola, Moçambique, claro que em outras áreas tinha outros problemas, mas mais para cá, Angola, Moçambique, já países independentes, mas tinha ainda a guerra da guerrilha para poder buscar equalização, para a democracia, etc. Então, eu nasci já num país que nunca foi livre no sentido de guerra. Então, eu nasci com a guerra. Eu nasci em 74, a Angola se tornou independente em 75, novembro, mas pouco antes da independência, a minha família já precisou fugir de Angola para o Congo. A gente foi separado, né? Porque na cidade que a gente morava, minha irmã foi primeiro, eu era bebê, tinha 1 ano. Aí meu pai, minha mãe, enfim. Então, já em 75, pouco antes da independência, tive que migrar para o Congo. Ok? Então, sempre nasci nessa situação de guerra. E, de alguma forma, a minha infância foi maravilhosa. Assim, eu morava numa cidade pequena, Dundo, uma cidade pequena. Era tão gostoso ir para a escola a pé, pegar manga na rua, essas coisas todas, eu adorava. Mas, na medida em que eu fui crescendo, a iminência de medo, por conta porque a gente sempre ouvia, caiu um Hércules, caiu não sei o quê, derrubaram não sei quantos. Então, desde criança ouvindo essa coisa. E os adultos falando. Então, o medo da guerra, pelo menos para mim, para as pessoas da minha idade, sempre foi iminente. E os meus pais, eu tinha 2 irmãos que sofriam de anemia falciforme, que é um tipo de doença comum, principalmente em negros. E o tratamento era em Luanda. E a forma do Dundo a Luanda, eu acho que deve dar uns 1.200, tantos quilômetros, eles vinham de avião. E numa época que se derrubava muito avião. Então, eles tinham que ir para Luanda, para o tratamento dos meus irmãos e tal, e aquela coisa, tá assim, a guerra, e tem isso, tem aquilo. Então, você vai crescer, mesmo sem entender, vai crescendo com aquela angústia. Você é criança, você brinca, você se diverte, mas em algum momento tem sempre aquela angústia da iminência da guerra a qualquer momento. Porque a guerra estava acontecendo. Aí meus pais decidiram comprar uma casa em Luanda, que era mais fácil e era menos perigoso, porque essa coisa de ir e voltar estava se tornando uma coisa não legal. Aí eles compraram uma casa lá em Luanda, eu fui para Luanda, cheguei em Luanda com 9 anos. Mas eu morava no interior, então tinha sotaque, porque lá eu falava Chokwe, né, a língua local, Chiluba, a língua da minha família. Então, eu cheguei para Luanda com sotaque bem forte, assim. O Dundo fica no leste de Angola. Então, eu cheguei assim, né? E o prédio mais alto que tinha no Dundo tinha 5 andares, que para mim já era enorme, entendeu? O prédio mais alto, acho que é das telecomunicações. Aí chega em Luanda, né? Aquela coisa enorme, vários prédios, cidade grande. E aí você já começa a ser discriminado, no meu caso, pelo sotaque. Então, eles falavam que eu tinha vindo do mato. Então, a maioria das pessoas na época que não fosse de Luanda e que viesse de qualquer lugar, quem era de Luanda dizia que eles vieram do mato. Eles vieram do mato. E para uma criança ouvir isso, no meu caso, por ser luba, na minha própria cidade, diziam que os lubas comiam sapo e comia criança. Então, assim, para criança ouvir que você come sapo
mesmo que hoje eu sei que sapo come-se, inclusive. Mas naquela época, né, sei lá, nos anos 80, 70, ouvir isso era horrível para mim. Mas, enfim, aí eu mudo para Luanda com a minha família, e aí, veio do mato, são analfabetos, coisas desse tipo. Foi horrível para mim, não foi uma infância legal nesse sentido. Mas aí, cara, meu pai me colocou na escola das madres. Eu estudei na Escola das Madres, que era uma escola que tinha só 8 classes. E era apesar de ser uma escola pública, mas lá existiam escolas públicas elitizadas. Aí eu estudava nessa escola, porque meu pai tinha contato e me colocou nessa escola. Então, assim, tinha uma vida ok, mas só tinha esse problema do sotaque, de ser tratado como estrangeiro, por ter um nome Luba. As roupas que a minha mãe fazia eram roupas muito coloridas, que eu estava acostumado, mas lá em Luanda a galera usava camiseta, coisas mais transadas e tal, eu estava deslocado. Mas a sensação de segurança em Luanda, para mim, aumentou. Né? Capital, cidade grande e tal, essa sensação aumentou, diminuiu, na verdade, de medo. Mas na medida em que eu fui crescendo, cara, aí, com 15 anos de idade, existe um negócio chamado recenseamento militar, que o governo precisa saber, a partir de 15 anos de idade, quantos homens estão com 15 anos e daqui a 3 anos, qual será o número de contingente para a incorporação militar. Então, aos 15 anos, o recenseamento militar, eu tenho aqui até hoje, guardado, era obrigatório. Então, você fazia o recenseamento militar, e quando eu fui fazer o meu, aí já começa a vir aquele medo, essa coisa toda. E uma coisa interessante é que a idade lá, pelo menos na época, não era... A idade era corporal. Então, o governo colocava assim, sei lá, ele imaginava, eu recenseei tantos jovens com 15 anos. Daqui a 3 anos, claro que vai morrer muita gente, mas eu espero que tenha pelo menos um X do total que eu recenseei. Se esse X fosse abaixo, e sempre era, eles colocavam soldados na rua para fazer o que a gente chamava de rusga, porque tinha toque de recolher. O que era rusga? Tinha soldados na rua, então você está indo para a escola, o cara te parava. Documento. Se você não tinha costume de andar com documento com 12 anos de idade, com 13, você não tem esse costume. Entendeu? Então, documento. Mesmo que você mostrasse documento, mas se o soldado, ao olhar para você, entendesse que a sua idade corporal era maior do que a idade no documento, então você nem ia para casa. Então, tem casos de pessoas que sumiram até hoje. Caso você ir para a escola e não voltar. E eu falei, cara, eu não quero ficar aqui. Claro que esse não quero ficar aqui vinha dentro de mim. Eu não existia ambiente para você falar para o seu pai, não quero ficar aqui, ele vai te perguntar, então você quer ficar onde? Então era um medo seu, você tinha que lidar com aquilo. Você não quer viver assim, não quer viver, você ia para a escola com medo, tudo que você fazia, fazia com medo, tudo. E eu sempre fui grande, eu tenho 2 metros de altura. Então, com 15 anos de idade, eu já tinha a altura que eu tenho hoje. Né? Então, assim, sempre fui grande em relação à maioria, e para convencer que era só tamanho, mas eu era criança, era complicado. Era muito complicado, muito complicado. Então, assim, para ir para a escola, aí as senhoras falam, não, filho, entra aqui, eles estão aí, filho, entra ali, eles estão acolá. Então, foi assim durante um tempinho, porque a gente estava no auge da guerra mesmo, e precisava pessoas e tal. Aí, com 16 anos, eu estava estudando para ser professor. Aí uma professora minha, professora Arlete, que eu chamo de mãe até hoje, nunca mais a vi, ela mora em Moçambique, está viva, mora em Moçambique, mas a professora Arlete, nossa, enfim. Que lembrança, né, que vem de repente, né? Há quanto tempo você não pensa na professora Arlete, ou você pensa com frequência? Eu penso na professora Arlete todos os dias, né? Que ela era minha professora de metodologia de ensino e de práticas de ensino, e eu sou professor hoje por causa dela. Ela era, na época, era a melhor que tinha no país, na época. E eu estudava numa escola, INE, que é Instituto Médio Normal de Educação. E nesse INE existiam várias especialidades. A minha era português, era inglês só, inglês.
e que era patrocinado pelo British Council. Então, essa era uma coisa muito elitizada, muito show de bola. E a Arlete, entre outros professores, obviamente, era minha professora de metodologia, de ensino e prática de ensino. E ela dava aula, além de dar aula para a gente, ela dava aula num colégio, Elisões da Filomena, que era o primeiro colégio particular do país na época. Só tinha esse lugar. E na mesma época, ela ia fazer o mestrado na Inglaterra. E, enfim, a gente ficou triste porque ela ia embora. A Arlete era uma mãe, assim, para a gente. E ela me falou, Cris, amanhã vem na minha casa e venha bem vestido. Eu falei, ok. Aí fui encontrá-la, você sabe que eu dou aula aqui no Elisões da Filomena? Sei. Sabe que eu vou fazer o meu mestrado na Inglaterra? Sei também. Eu quero que você fique no meu lugar. Mas eu tinha 16 anos. E eu olhei para ela, assustadíssimo. Falei, mas professor Arlete, como assim? Eu não consigo, nunca e jamais diga a palavra, você não consegue, você nem sequer tentou fazer. Ah, nossa, isso... Amo a minha mãe, minha família, mas nunca pela primeira vez, pelo menos para mim, a minha sensação, alguém depositar em mim um nível de confiança que eu nunca tinha tido nem dos meus pais. Eu não sei se meu pai ou minha mãe, não sei, se teriam me confiado a um nível, e isso não faz com que sejam com que não sejam bons pais, né? Enfim, mas não sei se eles teriam me confiado qualquer coisa neste nível. Não tinha como duvidar nada que a Arlete falasse para você. Nada. Ela se veemente, assim, sabe? Era uma mulher gigante para mim até hoje. Aí ela me levou lá no colégio e a dona Elisângela, que era a dona, falou, mas então, cadê o professor que você disse que ia trazer? Ela falou, tá aqui. Aí ela disse, mas esse miúdo, esse menino, esse miúdo? E ela, professora Arlete, não falou, ele é miúdo por fora, é adulto por dentro. É a melhor pessoa que você vai encontrar neste momento para ficar no meu lugar. E eu não colocaria uma pessoa que não tivesse condição de me substituir. Aí a dona Elisângela, né, me ia duvidar da Arlete, no calibre que ela tinha, eu fiquei lá dando aula com 16 anos, pessoas da minha idade, que eu dava aula no turno da noite e da manhã. E bem na frente tinha o colégio público, também comecei a dar aula lá, e assim, comecei a ver a disparidade, filhos de generais, filhos de pessoas poderosas e tal, e eu, cara, eu dava aula lá, né? Eu era um cara que eu ganhava o equivalente que dava para comprar 2 latas de Coca-Cola e um pão, assim, um pão, a gente chama de pão cacete, assim, mais compridinho. Mas eu ia lá, assim, eu estava aprendendo a ser professor, levar tudo, todo o material, aquele entusiasmo todo. Era uma pessoa idealista, eu acreditava no mundo melhor, eu acreditava que, através da educação, você podia transformar as pessoas. Assim, eu tive a sorte de ter mestres incríveis. Eu lembro de uma professora de metodologia também, Dona Cândida, uma senhora que até hoje... Dona Cândida, meu Deus, não sei se ela está viva, mas Dona Cândida, eu lembro dela, que ela falava, as pessoas vão no banheiro, fazem suas necessidades, jogam papel no chão, isso é horrível, joga papel na rua, isso é horrível. E eu falei para ela, mas Dona Cândida, mas ninguém está lá para vendo, tem gente vendo sim. Eu falei, quem? Você. E até hoje, até hoje, eu busco ter uma vida com lisura, porque sempre tem alguém vendo que sou eu mesmo. Eu estava sendo formado para ser professor, eu venho dessa escola, onde a dona Cândida me diz, e nos ensinou, um professor, um pai, um responsável, ele tem que ser suficientemente forte para ser fraco o suficiente para abraçar os seus próprios alunos. Né? Suficientemente forte para ser fraco o suficiente para apartar. E então tive professores, eu tive muita sorte. Eu tinha professor de filosofia, e era o diretor da escola também, professor Bernardo, que ele falava, Crispim, eu não quero saber a resposta que você vai me dar. Me convença que o que você está falando faz sentido. Eu não preciso acreditar em você, não preciso concordar com você, mas traga sentido o que você está falando. E até hoje eu levo a vida desse jeito. Eu não quero persuadir ninguém, eu não quero convencer ninguém, eu quero te falar o que eu penso. O que eu penso é isso. Se isso para você faz sentido,
ok. Se não faz sentido, ok também. A vida caminha. Isso aprendi na escola. Mas, ainda assim, existia aquela iminência de medo. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero continuar aqui. Porque eu não queria ir para a guerra. Aí, quando eu me torno um professor, eu tenho até hoje, que eles chamam de adiamento militar. Era o segundo documento mais importante para um homem. Era mais importante do que qualquer coisa que você pode imaginar. Só que o adiamento militar era só 6 meses. Você estava adiado por 6 meses. No meu caso, por ser professor. Mas você podia ser alocado para ser professor também no Exército. Então, a cada vez que eu fosse renovar, era uma febre, era um medo, cara. Então, assim, pessoas da minha geração, todos sempre pensavam em sair do país. Essa é uma questão de possibilidade, que não era para todo mundo. E aí, o governo da cidade que eu morava, da cidade que eu nasci, o governador, ele teve a ideia de criar convênios com outros países e outras escolas, outros países e universidades para poder tirar pessoas para poder se formar, estudar e um dia voltar para o país, essa era a ideia, enfim, levar esse conhecimento. Claro que muitos ficam, muitos voltam, mas Moisés Nelly, esse governador, foi inovador com esse projeto. Aí, quando temos a eleição em 92, há segundo turno, uma das partes não aceita o segundo turno, eu vou com a minha mãe na minha cidade, que eu nunca mais tinha ido, e pum, começa a guerra. 92. Você encontrava assim, isso está acontecendo por outros motivos, obviamente, mas encontrar mortes na rua, como está acontecendo na Ucrânia, por outros motivos, mas mortes na rua e tudo isso, a gente viveu isso. Pessoa da minha geração, e eu estou com 48 só. E para mim aquilo, eu estava na cidade com a minha mãe, meu irmão mais novo, aí começou o negócio, corre para cá, corre para lá, eu comecei a ir correndo para ir em direção ao aeroporto, eu falei, aqui eu não fico, porque aqui não tem para onde correr. Aí no meio do caminho eu encontro com a minha mãe, que estava indo para baixo, a encontro de mim e do meu irmão, e eu fugindo para ver se conseguisse embarcar no aeroporto. Aí a gente se encontra no meio do caminho. Eles me chamam de Bolinha. Bolinha, onde você vai? Só vou para o aeroporto, vou tentar embarcar, mas seu irmão, cara, eu não sei, isso é guerra. Salve-se. Vamos embora. Mas como é que eu vou embora contigo, deixar seu irmão? E aí a gente se separou. Minha mãe desceu, eu subi. Aí eu cheguei no aeroporto, consegui embarcar para Luanda, chego em Luanda, mortos. Cara, uma situação horrível. Deu 6 meses, não, menos, 1 mês, meio ou 2, eu consegui sair embarcando para a Rússia, para a Ucrânia. Por isso eu fui para a Ucrânia através desse governo, né, do Moisés Nelly, que viabilizou isso, indo para a Ucrânia. Então, o Brasil foi meio que um acidente, porque lá na Ucrânia, a gente estava lá, estava na faculdade, fazendo tudo certinho, mas o frio, algumas condições adversas, tudo isso fez com que o governador considerasse a possibilidade de alguns irem para o Brasil e hoje ficarem para lá. Por isso eu vim para aqui. Vim para aqui, mas imaginando que estar no Brasil é um país negro, vai ser mais confortável, vai ser mais, vou me sentir melhor. Levou muitos anos para me sentir melhor aqui no Brasil nessa perspectiva. No início foi uma decepção para mim, daquilo que eu imaginava. Para mim, o Brasil era um país negro, para mim. E por ser um país negro, eu projetava assim, um país negro, deve ser como em Angola, deve ser como na Nigéria, então para mim vai ser melhor mesmo e tal. Não foi nada disso que eu encontrei aqui. Verdade, é verdade, não é mesmo. Você primeiro foi para que cidade que você falou? Kiev. Não, no Brasil, quando você Não, chegou. São Paulo Você foi mesmo. direto para São Cheguei no Paulo. Rio de Você Janeiro, não, chegou por São Paulo. cheguei no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro para São Paulo. Para São Paulo, sem conhecer ninguém, numa época em que o dólar era 1 por 1, tipo R$200. Por isso eu fui morar na rua. Porque chegou uma hora que o dinheiro, R$200, sei lá, 94, 95, o dinheiro acabou. Literalmente fui parar na rua, literalmente. Até que conhecesse outras pessoas, outros africanos e tal, e a galera me acolheu. Mas até isso acontecer, foi na rua mesmo que eu tive que ficar, na época.
Então, assim, foi decepcionante, porque o Brasil que eu imaginava, assim, um país negro, um país acolhedor, Brasil é objetivamente acolhedor, ele te recebe, mas a manutenção do acolhimento, ele é defasado. Então, a priori, ele te recebe, porque você está machucado, né? E essa organização que a gente tem hoje, com refugiados, etc., não tinha na época, pelo menos eu não sabia que tinha. Então, ele te recebe, sim, ele convive com essa situação, mas me parecia na época que você pôde navegar em alguns espaços. Então, a depender, mas eu não tinha essa noção, não tinha essa leitura. Então, eu fui ver isso com o tempo. Então, alguns espaços você não era bem-vindo. E quando você fosse nesses espaços, ditos mais elitizados, ou, sei lá, que for definido como extraordinário, você não era bem-vindo nesses lugares. Então, tipo, um lugar como a USP, você chegar e alguém te perguntar, mas você é aluno? Mas como é que você entrou aqui? Mas como assim? Então, ou seja, é um espaço que eu não posso estar na condição de negro. Mas se eu estiver numa favela, numa comunidade, debaixo da ponte, é esperado. Ninguém te questiona isso. Então, se eu vou num boteco, né, por exemplo, vamos assim dizer aqui em São Paulo, ninguém vai questionar porque você está no boteco. Mas você vai num restaurante um pouco mais fino, aquele olhar, será que ele pode pagar? Será que ele vai conseguir? Eu lembro, cara, depois de muito tempo, né, mas ainda morando no Cruz, eu tinha uma namorada, e eu tinha vontade de ir num restaurante que não tem mais, perto do Rei das Batidas. E eu juntei um dinheiro para ir naquele restaurante. Eu tinha vontade de ir no steakhouse, como chama esse negócio? Churrascaria. Churrascaria, era um sonho, assim. Aí juntei uma grana para ir para lá e convidei a minha namorada, e que é negra, né? A gente chegou lá e ela falou, a gente vai nesse lugar. Assim, mas com muito receio. Nesse lugar, Cris? E quando ela falou com tanto receio, que eu também fiquei com receio. Eu falei assim, mas por que a gente não pode entrar? Eu fiquei assim comigo, mas a gente não pode entrar? Ah, não sei. Eu falei, mas para entrar precisa o quê? A gente estava com linguagens diferentes. Quando ela me falou, aqui nesse lugar, de um jeito assim assustado, eu imaginei que, sei lá, era contra a lei, não sei, alguma coisa me proibia de entrar, da forma que ela falou. E eu até fiquei receoso. Eu falei, não sei. Falei, pô, eu acho que eu devia ter perguntado antes dela aqui, agora vim, agora a gente não pode entrar. Mas ninguém estava falando com a gente. Isso era entre nós. E na época eu não tomava cerveja, eu só tomava Coca-Cola. Eu falei, gente, eu posso pagar. Ah, então a gente pode entrar. Mas eu só fui entender isso muitos anos depois. Vários anos depois. Porque, apesar de ser negro, eu venho de uma história que ninguém me impede de entrar em nenhum lugar. Eu entro onde eu quiser. É a minha história. Mesmo vindo de um país com guerra e tudo mais, mas ninguém nunca me impediu de entrar em nenhum lugar. Por nenhum motivo que não fosse o fato de não poder pagar, ou a minha idade, você é menor de idade, não pode. Assim, mas nunca fui impedido de entrar em nenhum lugar que eu quisesse na minha vida, na minha história. Essa era a minha história. A dela, sendo negra, porém negra brasileira, é uma história que eu fui entender anos depois, que um negro brasileiro e um negro estrangeiro, eles têm um tratamento bem distinto, sendo que o negro brasileiro, infelizmente, um tratamento muito ruim, desde o início da sua própria história. Mas eu levei muitos anos para entender isso, muitos anos. Você e até hoje eu estou aprendendo. Você não tinha nunca sofrido racismo Não, até aquele momento? Até aquele momento, não, nunca. Eu não sabia o que era isso. Não conhecia, sei lá, a gente lia nos livros, mas não tinha como imaginar o que aquilo poderia ser. Zero, não tinha como. A minha geração, pelo menos, a vida que eu tinha, não. Nunca fui impedido de nada. Ah, não pôde viajar, não pôde entrar, não pôde sair. Sabe, eu vim de um lugar que o presidente é preto, rico é preto, pobre também é, pessoas com carro. Meu pai mesmo tinha um Mercedes, e ele só gostava de Mercedes. Então, para mim, é normal isso. Eu não conhecia uma outra coisa que não fosse desse jeito. Meu avô era cacique. Então, nunca ninguém me impediu de nada. De forma legal, nada. Eu lembro no Rio de Janeiro, em 99,
Não, de 99 para 2000. A gente passou lá a transição de 99 para 2000 no Rio de Janeiro. Meu filho tinha 1 ano. E lá em Copacabana, ele olhava assim para os fogos e tal. E vindo para São Paulo, no aeroporto Santos Dumont, tinha um restaurante português. Não sei se ainda tem, mas tinha, muito bom, por sinal. E a gente foi lá nesse restaurante para poder comer e fazer a hora e tal. Só que quando a gente chegou, o pessoal ia entrando. E a gente achou que o cara vinha na porta e tal, que às vezes acontece. Mas quando a gente foi entrar, o garçom veio e foi, pois não? Falei, o restaurante está aberto? Ah, tá. Então, a gente quer um lugar para sentar. Mas o olhar, mas isso quem percebeu isso foi a minha esposa. E ela vai me falando, mas eu não estou vendo. Eu não consigo perceber aquele que em mim não existe. Então, eu levei muitos anos. Ah, você viu, cara, gente, que agressividade, por que receber a gente desse jeito? A gente só está entrando no restaurante. Por mais que ela falasse tudo isso para mim, eu até olhava, mas eu não via nada daquilo que via nas palavras dela. Eu achava que era o normal. Até que a Camila, minha esposa, falou, cara, as pessoas só falam assim com você porque você é estrangeiro, cara. Se toca, a palavra que ele usou, se toca. Aí ela foi bem forte nessa colocação, é porque você é estrangeiro. As pessoas não, para você já conseguem ver que você não é daqui. Te tratam diferente, melhor. Tanto assim é que a maioria, hoje tem redes sociais, mas antes meus alunos e amigos achavam que eu era casada com uma mulher branca, o que não seria problema se eu fosse. Mas assim, eu digo no sentido de ser uma coisa óbvia, porque uma pessoa negra, na minha condição essa definida pelo branco, o cara é classe média, o cara dá aula aqui, dá aula acolá. Claro que ele é casado com uma mulher branca, loira. As pessoas me davam várias mulheres. E... Mas ninguém nunca chegou para mim e disse alguma coisa assim. Até que uma vez a gente foi foi na Copa, não sei o que era, e a gente estava num bar e tinham alguns alunos e amigos. Aí um cara falou, você falou que ia trazer a sua esposa, cadê ela? Eu falei, minha esposa está aqui. A gente estava na mesa, hein, com outras pessoas. E todas as pessoas que estavam na mesa eram já conhecidas entre si. A única pessoa estranha era exatamente a minha esposa. Aí um cara falou, mas você falou que ia trazer a sua esposa, cadê ela? Acabou de trazer a sua irmã, sua esposa não vem? Eu falei, mas ela não é minha irmã, ela é minha esposa. Aí virou, na mesa, ficou uma situação pesada, assim, houve um certo constrangimento. Eu falei, não, ela não é minha irmã, ela é minha esposa, né? Minha esposa, minha irmã não. Mas eu entendo que vocês talvez imaginassem, aí tentei trazer uma situação mais light, mas muitos alunos e alunas achavam, não que eu não possa namorar uma pessoa branca, já namorei, morava na Rússia, né, gente? Então... Você não viveu nenhuma situação lá na Rússia? Cara, eu vivi, mas nada que me machucasse. Porque assim, que você se sente lá na Rússia, eu estou falando isso em 94, 93, sei lá. Você percebe. É tipo, se eu estou na China, numa cidade na China, é óbvio que eu sou diferente em relação aos demais. Então, uma reação de curiosidade em relação a mim, por ser diferente a todos, eu acho natural. Então, na Rússia tiveram situações, sim, estranhas, mas eu não senti aquilo como que algo diretamente contra mim. Pelo menos eu não tive essa experiência. Entendeu? Tipo, tinha namorada branca que convivia bem com as amigas, com os amigos. Eu não tenho a experiência de uma coisa contra mim. Claro, a pessoa chega, estranha. Pô, mas de onde você é? Pô, você fala russo, essas coisas todas. Mas eu estou num lugar que eu não pertenço naquele lugar. E naquele lugar há pessoas que sim, pelo menos na época, que nunca tinham visto um negro. Assim como provavelmente nunca tinham visto, sei lá, uma outra pessoa de um jeito totalmente diferente. Falo isso se eu for para a Mongólia e você, como branca, está na Mongólia, você é diferente em relação a eles. Então, isso na Rússia eu não tive, esse sentimento pesado de desumanidade, eu não tive lá, eu não tive. No Brasil, o que me aconteceu, eu tenho dito que se eu for na sua casa e você me negar água, você cuspir na minha cara, eu não vou gostar. Mas se a minha mãe fizer isso, ela vai me matar fazendo isso.
Então, assim, eu ir na casa de um estranho e me tratar mal, ok, lido bem com isso. Mas ir na minha própria casa ser maltratado, eu vi o Brasil como sendo uma casa, minha casa. Por conta até dos meus ancestrais. Então, ser negro no Brasil nem é uma coisa estranha, não é algo que não exista no Brasil. Claro que não. Então, nesse sentido, as indagações que eu fui entender com o tempo, isso sim me dilacerava. Porque eu entendia que aquela pessoa estava escolhendo me tratar daquele jeito pela minha condição de ser negro. Não que fosse algo que ele nunca tinha visto. Não é verdade que exista no Brasil quem nunca tinha visto uma pessoa preta. Nem, pelo menos, no jornal ou na televisão. Não creio crer que seja possível, apesar do tamanho. Então, quando você está num grupo de iguais que eu digo, uma miscelânea, etc., e mesmo assim você é tratado de uma forma... Porque discriminar é isso. Eu te diminuir pela condição que você tem. Discriminar nada mais do que isso. É você diminuir o outro pela condição dele, ou condição de pele, ou de gênero, ou de opção sexual, ou de credo, ou físico. É você dizer, não, você não pertence a esse lado de cá, portanto, você fica lá. Discriminar é isso. Então, a gente conseguia conversar, falar, não, a gente vem de um lugar que a maioria das pessoas é assim, assado. Então, você vê que as pessoas realmente queriam saber, pelo menos a experiência que eu tive. E no Brasil, não. No Brasil é realmente o sentimento de supremacia pela condição de ser branco, uma supremacia imposta a outro indivíduo pela condição de ser preto. Isso é muito dolorido. E a visão do brasileiro, a perspectiva do Brasil da África? Como é que você percebia isso naquela época e ainda percebe a visão que a gente tem aqui da África, por exemplo? É uma visão espantosa. Eu lembro de um cara da Poli, que ele perguntou, quem respondeu foi um outro cara, o Joaquim. Ele perguntou, de onde é que você é? Sou de Angola, mas como é que você veio de Angola para cá? Ele fez essa pergunta. Aí o Joaquim falou, cara, onde é que você estuda? Na Poli. Cara, você estuda na Poli. Você passou por um vestibular tremendo, você está na Poli. Como é que você imagina que eu tenha vindo de Angola para o Brasil? Assim, algumas hipóteses que você possa imaginar. Que eu vim de ônibus, vim de bicicleta, vim de navio, o que é possível, mas nos dias de hoje, como é que você imagina que eu tenha vindo para cá? Não quis ofender, mas ofendeu sim, cara. Pensa um pouco. Você não estudou geografia? Não estudou história? E eu tive uma namorada que me perguntou, você tem arroz lá em Angola? Eu falei, mas primeiro, você imagina que Angola ou África é o quê? Então, o que eu, na época, eu vi que uma certa ignorância seletiva. Então, assim, mas isso é consequência da educação brasileira, que trata, não sei nos dias de hoje, mas pelo menos na época, trata a África com insignificância, sendo que não existiria o Brasil na forma que é hoje se não existisse a África. Os demais imigrantes, na condição de imigrantes, vieram para cá depois que a história do Brasil começou, com os africanos e com os indígenas, que, aliás, são da casa. Mas o Brasil, por qualquer motivo, ele foi destruindo, sabe? Caracterizando, foi destruindo mesmo, foi fantasiando a visão de África para o seu próprio povo. Eu entendo que isso sendo uma estratégia para poder desmoralizar, para poder desconfigurar e para poder matar ainda mais os negros brasileiros, que já são mortos, embora vivos, nessa perspectiva. Então, a ideia era destruir mais ainda. Você não tem procedência. Você é daqui, mas daqui no limite que eu vou colocar para você. Nasceu no Brasil, sim, mas você nasceu num Brasil que eu vou delimitar. E como é que eu delimito isso? Com a educação, a ascensão social e por aí vai. Então, a visão do brasileiro em relação à África é pífia. Por ignorância, para mim, ignorância seletiva, consequência do racismo estrutural arquitetado pelo próprio governo para que essa ignorância existisse.
Entendeu? Você, o que interessa é Estados Unidos. Mas Estados Unidos também não existiria na condição que existe se não tivesse África. Isso é stupid. O Brasil tem vergonha das suas próprias origens, sendo que o que há mais belo no Brasil é exatamente o que deu, o que ajudou o Brasil a ser o que é hoje. Entendeu? Então, existe uma ignorância que eu acho que agora, né, com o advento da mídia, enfim, o trabalho que vocês fazem, aliás, a Fast Company realmente vem mesmo para inovar em várias vertentes, em várias formas, trazer uma outra narrativa. Galera, ok, vocês estão isso aqui agora, para tudo, congela tudo, existem outras possibilidades. E, aliás, vocês estão fazendo isso muito bem. Olha, existe isso, tem preto, sim. Tem preto que estuda, tem preto que não estuda, tem branco que estuda, tem branco que não estuda. Esse movimento existe. Então, uma outra narrativa. E hoje, embora o governo tenha poder, mas não tem um poder o suficiente de impedir que exista uma conversa entre mim e você, por exemplo. Ele não tem esse poder. Isso é gostoso demais. E como é que você enxerga, você falou do momento que a gente está vivendo, e tem muitas discussões acontecendo ao mesmo tempo, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem o antirracismo, né, que é um conceito que começou a ser muito colocado, que não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista, né, que é um passo além, que por exemplo... eu acho que tem alguns exemplos como esse recentemente ocorrido no LinkedIn, que foi um movimento que eu entendo um pouco como antirracista, não sei como é que você enxergou isso, né? Mas uma necessidade de você, sim, ter o direito de colocar vagas à disposição, privilegiando, vamos dizer assim, pessoas pretas, no sentido de tentar fazer essa correção de rumo, né, que todo mundo fala que é necessária para a gente corrigir os nossos erros grosseiros do passado. Enfim, eu queria muito te ouvir sobre isso, né, sobre como é que você enxerga, de alguma forma, essa luta antirracista no Brasil, porque às vezes eu sinto que, como você não viveu exatamente essa história, você tem um outro olhar, você tem um outro ponto de vista, né? E queria entender um pouquinho como é isso para Então, você. isso é pergunta fantástica. No grupo, vários grupos de WhatsApp com amigos não brasileiros, eles não entendem a necessidade de ter um dia que seja o núcleo de consciência negra. O núcleo de consciência negra, não. Dia da consciência negra. Eu digo, olha, a simbologia disso no Brasil, ou um lugar que não seja África, é de uma grandeza que vocês não conseguem imaginar. E eu não espero que vocês entendam isso na condição de africanos. Nunca vão entender nesse sentido. Todo ano um papo eu mesmo dou a mesma explicação, vocês não entendem. Mas dia da consciência negra, sim, não faz sentido ter dia da consciência negra na Gâmbia ou no Zimbábue ou na Tanzânia. Não faz sentido nenhum. No Brasil, nos Estados Unidos, em Cuba, isso faz sentido. Que é isso que leva a processo como o antirracismo, é isso que leva a processo de ações afirmativas. Não é por acaso, é todo um processo encadeado, provocado pela sociedade organizada, que vai fazendo barulho e vai falando, galera, vamos repensar. Então, o LinkedIn não aceitar é tão normal e compreensível quanto dizer que essa vacina é só para A, não é para B. É natural, gente. Todos nós estamos aqui buscando encontrar a melhor forma, mas não existirá melhor forma sem erros. Ok? Existe um mercado grande, há dinheiro envolvido, há muita coisa envolvida, mas há também vontade de mudar, há também vontade de melhorar. E só faz isso quem tem coragem. Para mim, LinkedIn teve coragem. Coragem é essa que está faltando nas empresas. O recuar, o avançar é natural de quem tem coragem. O movimento do LinkedIn é um movimento natural. É de coragem, vamos fazer. Acho que não. Acho que sim, acho que não. Ele provocou a sociedade.
Ele fez com que a sociedade respondesse, ele despertou a sociedade. E isso hoje é uma obrigação também das empresas, não é só o Estado, não é só eu e você, entendeu? Somos todos um, buscando o melhor para todos. Eles tiveram essa atitude de coragem. Agora, foi a melhor forma? Podemos rever, repensar. Porque, por exemplo, isso eu concordo com o que eles fizeram, todo esse processo. Mas às vezes eu tenho um receio, de novo, eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou falar, inclusive, me corrija nas palavras. Como professor, eu dou aulas há 30 anos. Já vi pessoas brancas terríveis, pobres, pessoas pretas, pobres também. Eu já vi, no meu ato de dar aula. Já dei aula em igreja, porque os padres me chamavam, disponibilizavam a igreja para poder dar aula na igreja e traziam a comunidade. E na comunidade tinham pessoas pretas e brancas na mesma condição, na condição social, tá? Mesma condição social, e às vezes eram vizinhos. É que a condição de ser branco te dá mais privilégio, isso é verdade. Mas a condição social na comunidade, cara, se um branco não estudou, ele tá ferrado. Nesse contexto que eu estou falando. Se um preto não estudou, também está ferrado. Nesse contexto que a gente está falando. Não estou falando de ir para a rua, eu não estudei, você não estudou, sou preto, você é branco. Obviamente, se a polícia aparece, vem em mim, não vai em você. Eu estou trazendo uma outra narrativa. A narrativa de possibilidades e oportunidades para quem está ferrado. É claro que na condição brasileira, por obséquio, né, vai ter mais negros ferrados, por uma questão histórica, do que brancos. Mas não que não tenha branco ferrado também. Cara, eu tenho alunos pretos, brancos, de tudo quanto é jeito. Tem mais pretos do que brancos, mas tem brancos também que está tão ferrado naquela condição, não pode pagar, como aquele preto. Eu fico me perguntando o quão justo... Gente, isso é bem pessoal, é Crispim falando. Eu fico me perguntando, na condição de professor, na condição de educador, o qual educador eu estaria sendo se eu desse espaço para esse preto e não para esse branco, só porque ele é branco, sendo que a condição dele e do preto, nesse contexto, é igual. Porque isso é muito delicado, assim, sabe? De novo, eu não estou desqualificando o racismo, nada disso. Isso acontece, é fato, precisamos combater, é fato, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, vou colocar de outra forma até mesmo. Eu estou com fome, sou preto, você está com fome, é branca. Estamos ferrados, a gente está trabalhando lá na obra, e os dois somos pedreiros, ok? E estamos com fome. Aí vem um cara preto, com comida, dá para mim, ele tem para dar para outra pessoa, mas ele só dá para mim e vai embora, porque você, na condição de branco, você tem condição. Sendo que não, eu não tenho, eu sou tão pedreiro quanto ele, estou ferrado igual. Pessoalmente, acho desumano. Então, mesmo que esse branco tenha mais vantagem, na condição de branco, tem sim. Mas dentro da vantagem, há barreiras. Você não vai empregar um homem branco só porque ele é branco. Você vai exigir dele outras coisas que vão além do fato de ser branco. De novo, pessoalmente, é uma opinião bem pessoal e eu sei que é delicado. Então, assim, eu acho que o que a LinkedIn fez é maravilhoso. Mas temos que tomar muito cuidado. Eu estou falando isso porque eu convivo em comunidades. E eu vejo situações terríveis. Com pretos, sim. Potencializado por ser preto, sim. Mas vejo situações com brancos também, naquele espaço. Me conta um pouco como é que foi a sua trajetória como empreendedor, né? Você é um professor que empreendeu no Brasil, você tem a sua empresa, a Boutique of Languages. Fala um pouquinho desse desafio também de empreender, de criar seu negócio. Enfim, construir um negócio no Brasil também é um desafio muito grande, né? E você deve ter Cara, eu vivido acho também que, uma série de questões. de novo, eu acredito muito na educação. Eu sou um escravo da educação. Acredito na educação. Eu sou uma pessoa muito bem educada, me dou essa parte. Muito bem educada em todos os aspectos.
E eu olho a vida de uma forma multifacética. Não adianta eu saber o verbo to be se eu não consigo te respeitar. Não adianta eu saber present perfect se eu não consigo respeitar você na sua condição. Uma coisa é instrução. Saber que só apertar enter, a coisa vai mudar. Outra coisa é educação. Eu posso ser um bom engenheiro, então fui bem instruído, mas ser um engenheiro incapaz de ajudar uma senhora velha com dificuldade de atravessar a rua. Mas posso ser engenheiro incapaz de ajudar um cego a dizer que o ônibus está vindo, porque eu não tenho educação. Tenho instrução, não tenho educação. Eu trabalho com os dois princípios. Ontem um aluno meu de 16 anos, a gente estava aula de inglês, discutindo a importância da democracia, respeito a ideias distintas e a importância do jovem na política. E ele me falou, 16 anos, Chris, sometimes I think people want you to know what they have in their mind, because they don't talk. 16 anos. Então, esse é meu papel como professor. Quando eu venho para o Brasil, carrego tudo isso comigo, está dentro de mim. Isso é meu. É meu. Sendo preto, branco, é meu. Estou dando aula através de uma escola. As pessoas estão vendo o meu trabalho. Aí chega um aluno, que chamo de irmão, e fala, cara, quanto te pagam? Quanto essa escola te paga? A escola me paga R$7 a hora. R$7 a hora, mas eu, na época, né? Mas eu pago 50. Falou, cara, você é muito bom para receber R$7. Mas eu não tinha noção. Eu não tinha noção da minha condição profissional no lugar que eu morava. Não tinha essa noção. E ele falou para mim, cara, eu te falo, vou te desafiar. Fábio Turuta, brother. Ele não era preto. Fábio Turuta, japonês. Enfim. Sense is colorless. Você entende? Bom senso não tem cor, cara. Ele olhou e falou, cara, sai dessa escola. Eu falei, mas você tá louco? Imagina, eu tenho família, tenho um filho, agora nasceu. Ele falou, cara, eu vou te dar uma semana. Se não tiver 5 alunos em uma semana, eu te pago em dinheiro isso daí. Deu 3 dias, eu tinha 15 alunos novos. Numa empresa que acho que nem tem mais, ou tem outro nome, enfim. Acho que era Redcar na época, Credicar, não lembro. Enfim. Então, cara, deu 4 dias, eu não tinha agenda. Tanto assim era que eu me mudei para Henrique Schaumann, porque era mais perto da empresa que eu estava dando aula. Eu ficava lá o dia inteiro. E aí aparece Julius, que eu considero pai. Julius, estrangeiro também, mas já mora aqui há muitos anos. E para mim é um pai. Julius é meu pai. E ele assim bem, né, bem africano, bem sujudo. Eu morava no CRUSP, né, de camiseta e tal, não sei o quê. Como você vai dar aqui numa empresa desse jeito, cara? Aí o Julius pegou em mim e me levou no Eldorado para comprar ternos. Esses ternos, eu me sentia gigante dentro daqueles ternos. Eu falei, cara, tá na hora de você abrir sua própria escola. Aí me mostrou os caminhos legais para poder fazer isso, fiz isso. Legalizei a escola e tal. Mas o conceito é porque assim, eu nunca fui atrás de dinheiro. Eu ia atrás do sonho. O sonho de educar, o sonho de fazer diferente, o sonho de transformar, o sonho de provocar. Eu só pensava nisso todos os dias. Cara, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso fazer? Como é que... Esse era o meu pensamento daily. Aí fui vendo que, através disso, as pessoas me pagavam. Isso foi secundário para mim. Então, o ser empresário, para mim, não foi sofrido. Porque eu acho, e não está errado, mas é o meu pensamento, a maioria, o foco é o dinheiro. E não como pode tornar aquele trabalho que se pretende prestar, de fato, útil. Para quem você vai prestar? O que eu percebo é como é que eu posso fazer para ganhar mais. Muito mais do que como é que eu posso fazer para poder atender e entregar melhor para aquela pessoa. E ok, cada um tem um jeito. O meu é esse.
O meu era sempre de provocar. Como que eu posso levar? Como é que eu posso fazer com que as pessoas sejam mais disciplinadas? Como que eu posso fazer com que elas entendam que inglês não é só the book on the table? Você tem que ter conteúdo para poder falar a língua que você está aprendendo. Pô, eu vou estudar mais, vou estudar psicologia, vou melhorar na pedagogia, vou melhorar. Cara, eu dou aula em todas as áreas possíveis. Aí fui trabalhar na Escola Paulista de Medicina, dando aula na área de urologia, aqui na USP, como é que chama? Não sei, qualquer coisa de lasers, enfim. Não me fechei a nada. Eu dou aula para prostitutas, cara. Me contrataram, Crispim e tal, a gente quer fazer aula com você, porque a gente olha para você, vê uma parede. Você não tem rosto. Isso nos conforta. Então é isso que eu estava indo atrás, de incluir cada um na sua condição e no seu direito de aprender na sua condição. Eu, professor, não tenho que impor condição. A condição é sua. Eu, como professor, tenho que procurar forma de me adaptar à condição que você está para eu te ensinar. Ser pago por isso foi uma consequência, mas não é isso que eu estava visando. Então, acho que as pessoas entenderam isso, entendem isso, veem isso em mim, e por isso, ontem mesmo, um cliente já antigo, dono de um restaurante, mandou mensagem, pô, Crispim, quero voltar para as aulas. O cara foi meu cliente há 10 anos. Falou, cara, se você não puder, quem você indicar, eu vou de olho fechado. A semana passada, um outro cliente mandou mensagem, Cris, não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei, isso me quebra. Não tenho dinheiro para te pagar, mas quero que você me indique uma plataforma para aprender inglês. Eu falei, caralho, você me quebra. Aí eu fui lá e indiquei a plataforma para ele. Então, você vai criando uma relação com as pessoas em que elas são pessoas. E quando você trata a pessoa como pessoa, ela tende a te tratar como pessoa também. E nesse sentido que eu digo que eu lido com almas. Eu não enxergo cores. Eu conheço cores, mas não enxergo cores, não enxergo gênero quando eu trabalho, quando eu lido com a pessoa. Eu lido com almas. Às vezes eu não acredito, viu? Mas isso é uma realidade. Eu nunca... Se alguém me perguntar, você imaginou um dia? Não, nunca imaginei nada disso. Nunca imaginei. Cara, meu filho se formou no São Luís, saiu do colégio, eu fui lá negociar, porque estava devendo ainda. Porque eu falei lá para a escola, cara, não vou pagar, agora não posso. Ou eu pago vocês, ou eu pago o cursinho. Eu vou pagar o cursinho, vocês pedem, depois eu pago. Não tem vergonha de falar isso, não. E quando eu pude, eu fui lá, paguei. Então, cara, se alguém me falasse, um dia você sonhou isso? Não. A única coisa que eu sonhava era, se eu tiver filhos, que sejam bem educados. Esse era o meu sonho. Se um dia eu tiver filhos, que eu tenha condição de que os meus filhos sejam bem educados, respeitem qualquer diferença, de qualquer jeito. Se eu morro hoje, eu vou feliz. Esse era o único sonho. Se eu tiver filhos um dia, que sejam bem educados, que respeitem todo mundo, independentemente de qualquer situação, e que sejam sempre contra qualquer coisa que seja injusta. Esse era o meu único sonho. Ter 500 e tantos alunos, estar em 7 países, eu nunca sonhei isso, não tinha de onde vir esse sonho, Cláudio. Entendeu? Então, assim, cara, sou uma pessoa realizada, cara.